dos nossos objetivos aqui no Sonhar Sem Limites Podcast para este ano é trazermos mulheres que estão na arena. Mulheres que estão a tirar sonhos, estão a tirar projetos do papel, que estão a colocar ideias no mundo e que estão nessa busca ativa para explorar outros caminhos, de encontrar o seu lugar no mundo e que estão a ajudar outras mulheres também nesse processo para, de verdade, te inspirar, te impulsionar, a te colocares na arena também. E hoje eu recebo aqui ela que é fundadora da Ousadas Agency, a Sara Borges, pela segunda vez no nosso podcast. Sara, seja muito, muito bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu estar aqui. Nossa, a Sara, como eu disse, ela vem cá pela segunda vez. Nós já temos aqui um episódio com a Sara, que é o episódio 72. Quem estiver no YouTube não vai encontrar, porque era na altura em que o podcast era gravado só no formato de áudio. Por isso está no Spotify, se tu quiseres ouvir ao final desta, podes ouvir. E eu acho que até vai ser importante, porque foram tantos anos e tanta evolução que vocês vão perceber que aconteceu, tantas mudanças, então pode até ser inspirador assistir, ouvir as nossas duas conversas. Sara, antes de mais, eu quero que... Eu não vou pedir para tu começares a te apresentar, porque eu acho que ao longo da nossa conversa, e o objetivo é esse, que ao longo da nossa conversa as pessoas elas te conheçam mais profundamente e eu acredito que elas vão também conhecer quem é a Sara e aquilo que te motiva, isso tudo. Primeira coisa que eu quero que tu nos diga é exatamente o que é que tu fazes hoje, ok? Ok. Pronto, sou fundadora da Ousadas Agency. É uma agência de marketing. Nós fazemos toda a produção de conteúdo, seja a gestão de redes sociais, seja a produção de conteúdo em vídeo, em foto, de empresas, que é muito focada para mulheres ousadas, digamos assim. Que bom. Tu vens de outras áreas. Sim. E tu estás numa jornada muito única e muito desafiadora também. Sim. Ok? Eu acho que é importante nós falarmos sobre todo esse teu background, tudo aquilo que te move de certa forma e toda a tua experiência, toda a bagagem que tu carregas de certa forma. Nós nos conhecemos já há alguns anos e eu vejo a tua busca, eu vejo o quanto tu és aquela mulher que tu estás ali, tu fazes, tu tentas, tu continuas. E isso para mim é inspirador ver porque as mudanças elas acontecem inevitavelmente. E sabermos navegar, e sabemos atravessar essas fases, e sabemos não ficar presa muitas vezes num caminho e explorar outros caminhos, até nós conseguimos encontrar o nosso lugar no mundo, é algo que eu particularmente não só acredito, mas como valorizo muito nas pessoas. E tu já mudaste muitas vezes, certo? Eu vejo isso como algo positivo, tá? Sim. Eu não vejo isso como algo mau, porque quando nós gravamos o primeiro episódio, tu eras maquiadora. Sim. E tu estavas muito focada na maquiagem. Como é que foi para ti fazer essa mudança? O que aconteceu e quando é que tu decidiste mudar? Eu, quando estava na maquilhagem, eu criava muito. Eu criava vídeos, eu fazia roteirização. E ao longo do tempo eu fui entendendo que era isso que me fascinava. A questão da criação. Eu continuo a amar maquilhagem até hoje. Eu maquilho-me e cuido-me e para mim é um movimento de autocuidado e eu reforço muito isso. Mas quando eu trabalhei numa loja de cosmética, de maquilhagem, eu comecei a deparar-me que eu controlava mais outras coisas, como a página da empresa, as falhas que tinha, em que eu comecei a pensar, ok, o que é que eu faria se eu mexesse aqui? E aí eu comecei a entender que não era a maquilhagem, mas sim todo o processo até à maquilhagem, aos vídeos, nomeadamente. Porque eu maquilhava e gostava muito dessa questão de cuidar de mulheres. E hoje eu continuo a cuidar de mulheres, de certa forma. Mas todo o processo de organização do pré. Mesmo até para ir a um atendimento, eu tinha toda uma checklist e era isso que me fascinava. E eu entendi, ok, eu posso fazer isto. Quando eu comecei a olhar para a página da outra empresa, eu posso fazer isto. E foi indo. Foi indo muito natural. E por incrível que pareça, eu sinto que as pessoas já estavam à espera que eu fosse para essa área. Porque mal eu
comecei a falar sobre, eu comecei a ter clientes muito rápido, que não é normal, não é? Quando nós mudamos de área. Então, genuinamente, eu sinto que as pessoas estavam à espera, e não só. As pessoas sempre que comentavam um vídeo meu ou respondiam a um story, não era sobre a maquilhagem. Muitas vezes era sobre aquele vídeo que foi produzido. Como é que tu fizeste essa edição? Era muito sobre o conteúdo em si, não sobre a imagem, digamos assim, a maquilhagem que ali estava. E tu és uma pessoa muito criativa. Eu me lembro que isto foi um ponto que me chamou muita atenção em ti. Tu és uma pessoa extremamente criativa. Ah, eu fiquei agora presa quando tu disseste sobre a questão de tu gostares muito de cuidar das mulheres. De onde é que tu achas que veio isso? O que é que para ti faz-te querer cuidar das mulheres? Eu acho que foi da criação que eu tive. Eu fui criada pelas minhas duas tias, mulheres, e ver que às vezes elas limitavam propriamente o seu cuidado para cuidar de. Por exemplo, a minha tia que me criou desde pequena, ela tinha 4 crianças e ela cuidava delas e muitas vezes ela tinha que se pôr de lado. A minha outra tia, pronto, que eu fui cuidada depois, eram 2 crianças. Então, isso fazia-me ver, ok, eu quero fazer mais. E não só pelas vivências, amigas que não se cuidavam por algum motivo. Então tu acabas por ter toda uma trajetória. E eu própria, por ser uma mulher gorda, porque eu não gosto muito do termo plus size, fofinho. Eu acho que se nós dizemos uma mulher é magra, nós também podemos dizer uma mulher é gorda. Pelo menos não me sinto ofendida em relação a isso. Mas nós sabemos o quão facilmente as pessoas nos chamam feias pela questão do nosso corpo. Não é? Então eu sempre me cuidei e as pessoas sempre notaram por causa disso, pela questão do cuidado, mesmo eu não tendo o corpo que a sociedade impõe, digamos assim, e eu sei que outras mulheres também sofrem em relação a não se cuidar porque se limitam ao corpo que elas têm. Então também acabou muito por ser por isso, por também ter sofrido um bocado do bullying na escola, porque eu não era a mulher segura que eu sou hoje, passei por muitas camadas, mas principalmente por causa disso, porque eu sei que há mulheres que sofreram aquilo que eu já sofri lá atrás e eu quero que elas não sofram dessa maneira, ou pelo menos tirem essa camada em algum momento da vida. Tu falas muito sobre as tuas tias, sobre a tua criação, sobre o quanto as tuas tias te criaram e eu sei que tu chegaste a viver durante muito tempo com uma das tuas tias, certo? Sim. Eu quero saber, de verdade, como é que foi a tua infância? Como é que foi a Sara criança? Tu falaste agora que tiveste essa questão do bullying, isso motivou-te a querer cuidar de outras mulheres. A minha pergunta é, primeiro, eu quero saber como é que foi a tua infância, por que tu foste viver com as tuas tias, por que as tuas tias são a referência para ti, como é que os teus pais lidavam com isso tudo? Quero saber um pouco da tua infância. Ok. Em geral, eu tive uma infância feliz, no meio de tantas lacunas, honestamente, porque também as minhas tias sempre fizeram para que fosse uma infância feliz. Digamos assim, os meus pais, na altura, primeiro foram pais muito cedo, não é? E foram por caminhos que não deviam. Hoje estão bem, graças a Deus, e por vontade deles também, verdade seja dita. Claro. Hoje temos uma proximidade maior por conta do meu filho, que acabou por aproximar mais. Mas pronto, o meu pai sempre foi mais presente, mas isto porquê? Porque eu fui primeiramente criada pela minha tia por parte do pai, irmã do meu pai. E ele estava muito presente, antes de ele ser preso, ele estava muito presente, digamos assim. E mesmo ele preso, eu ia visitar com a minha tia e tudo mais, então ele era uma pessoa presente. A minha mãe já não tanto, tinha a sua presença, mas era um pouco mais afastada, digamos assim, porque eu também ia visitar a minha tia, irmã da minha mãe, aos fins de semana, digamos assim. Era um pouquinho mais afastada, mas continuava a existir muito amor. Mas no meio disso tudo eu fui feliz com pouco, porque, por exemplo, eu nunca fui dada a muitos luxos, é a realidade. Por exemplo, aquela coisa de que os miúdos têm. Hoje o meu filho tem ténis de marca para chuchu. Eu não tinha. Claro. Eu não tinha. Porque aos fins de semana, era aos sábados, a minha tia cuidava de 4 crianças, eram as minhas 3 primas e eu. Íamos à feira, ela comprava o que ela podia e a gente vestia e passava de umas para as outras. Não é? A questão do queijo e o fiambre era ao fim de semana.
Era assim o dia de rei, digamos assim. Mas eu não me sinto triste com isso. Também fez-me ser a pessoa que eu sou hoje e valorizar as coisas que eu valorizo hoje. Eu ainda hoje não compro ténis de marca porque eu não ligo. Somos duas. Somos Não dou a duas. mínima, genuinamente. Não é porque eu não posso, eu consigo. Hoje, graças a Deus, graças ao meu trabalho, eu consigo, mas não dou muita atenção, digamos assim. Então também fez-me. Eu costumo dizer que as minhas tias elas são muito diferentes. A minha tia, angolana, por parte do pai, ela me ensinou a lutar. A ir atrás das coisas, a persistir, porque a minha tia tinha 3 trabalhos para nos cuidar. Ela era muito persistente nas coisas dela, não nos deixava faltar nada, nunca. Por mais que nós tivéssemos pouco, o básico, digamos assim, nunca nos faltou nada. Nunca, não me lembro de um dia não ter comido, não me lembro de um dia ter ido dormir sem tomar banho, não me lembro disso acontecer. Sempre estudámos, sempre tivemos material, se calhar não tínhamos aqueles cadernos de capa dura, tínhamos um de capa preta e está tudo bem. Sim. E está tudo bem, mas sempre fui feliz em relação a isto. Já esta minha tia, pronto, que depois, que hoje tenho mais, porque a minha tia da parte do pai depois faleceu, eu fui viver com a minha tia por parte da mãe, ela já dava mais em abundância, não é? Só que eu ali já estava com uma educação diferente, então já não ligava tanto. Eu já sabia arrumar a casa, já sabia cozinhar. E eu deparei-me ali numa fase em que a minha tia queria pagar a uma ama para ficar connosco, eu com 14 anos, e eu ia dizer à minha tia, não, eu faço as coisas, eu consigo fazer as coisas aqui em casa. Nossa, que bom. Para a minha irmã foi terrível, porque ela começou a ter que limpar a casa, porque ela antes não fazia nada. Ainda hoje parto-me rir com ela sobre isso. Mas eu disse, não, eu sei cozinhar. E na altura a minha tia não deixava cozinhar. Teve que um dia cozinhar de surpresa, ela chegar a casa e ter o jantar feito. Porque ela não me deixava. Não é? E foi assim. E já esta minha tia, ela ensinou muito sobre a questão do cuidado, de ser mais vaidosa, da questão de ser amável para com os outros. Então eu tive 2 educações muito importantes. Uma fez-me uma mulher forte, resiliente, a outra fez-me a minha parte amável. Então foi muito importante o entrelaçar dos dois. Hoje eu estou mais próxima aos meus pais, sim. Não substitui as minhas tias de forma alguma. Não tem como. Não tem como, mas tenho respeito. Eles fizeram por mudar, fizeram por melhorar. Eu sinto que há uma necessidade de uma segunda oportunidade agora com o meu filho. Então eu permito que isso aconteça. Que é aquela coisa que eu não fiz com a minha filha, vou fazer com o meu neto, e realmente fazem, ok? Então estou a dar essa oportunidade e tem corrido muito bem. Mas no meio disso tudo eu fui feliz, genuinamente. Eu acho que isso é que é o mais importante, porque muitas vezes nós temos a infância que temos, os nossos pais têm muitas vezes escolhas que de verdade eu acredito que nós fazemos aquilo que nós sabemos fazer naquele momento. Exato. Sabes? Tipo, e muitas vezes nós achamos que nós somos melhor que eles em algum nível por nós hoje termos uma consciência diferente e tomamos decisões e atitudes diferentes, mas nada disso, pelo menos na minha visão, é a realidade, porque os nossos pais cometeram os erros que eles tinham que cometer. Sim. Sabes? Tipo, naquele momento que eles fizeram o melhor que eles sabiam. Eu genuinamente acredito nisso. E para mim é importante muitas vezes também conhecer esse lado nosso, da nossa infância, isso, porque eu também fui uma pessoa que eu criei com a minha tia durante uns bons anos, eu tive sem a minha mãe durante muito tempo, eu fiquei longe do meu pai durante muito tempo. Então, para mim, é importante que as pessoas entendam que nem todos nós viemos do mesmo background, de uma família estável, de uma família consistente, e que muitas vezes o facto de nós estarmos nessa busca por encontrar o nosso caminho, nessa busca por fazer melhor, tem sim um background, digamos assim, muito mais forte. E por causa disso também nós somos mais resilientes. Nós acabamos por insistir mais tempo, nós acabamos por não desistir. E por isso é que eu queria sim que tu falasses um pouco disso para as pessoas perceberem de onde também vem essa força da Sara de continuar, de ser resiliente. Tu falaste aqui que, enfim, acabaste por citar aqui a questão do teu filho, dos teus pais terem esse relacionamento com o teu filho. Maternidade é algo que tu sempre quiseste?
Olha, vou ser o mais fria e sincera possível. Eu queria um dia ser mãe, mas não era uma coisa que eu pensasse, eu vou ser mãe. Eu dizia que eu ia ser mãe após os 30, estou com 29, foi mais cedo. Mas não era uma coisa que eu tinha, eu quero ser mãe. Não, não idealizava. Para mim, o meu foco era os meus projetos, a minha carreira, era o meu foco, sendo o mais honesta possível. Ok. E como é que foi para ti quando tu descobriste, putz, estou grávida? Olha, primeiramente foi um susto. Ok. Primeiro porque eu e o pai do meu filho, hoje não estamos juntos, mas somos muito amigos, graças a Deus. Mas nós, depois de um mês de namoro, eu descobri que estava grávida. Então foi tudo muito rápido. Pisquei, estou grávida, literalmente. Não foi bem assim, mas foi quase. Foi quase assim. Foi quase. Então foi um susto, primeiramente, que eu pensei, ok, não estou com esta pessoa há muito tempo, eu não conheço, aliás, nós passamos uma vida com a pessoa, a gente não conhece por completo. Exato. Então, nós não aproveitámos o namoro, então foi um susto. Sendo o mais honesta possível, foi um susto. E demorou para eu habituar-me à ideia que eu ia ser mãe. E com o tempo foi, e depois não só. Veio muitas lacunas de será que eu vou ser uma boa mãe? Porque estas quebras, não é, dos teus pais, fazem com que tu comeces a duvidar que tu poderás ser uma boa mãe. Exato. Então tu começas a ok, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou poder dar tudo ao meu filho? Mas eu não tenho, a minha carreira não está completamente estável. Começa a vir muitas dúvidas. E eu, genuinamente, eu fiquei com muito, muito medo. Está a correr tudo bem, mas surge muito medo. Muitas dúvidas, porque é um serzinho que vai depender completamente de nós, é a realidade. Eu acho que isso, a maternidade é algo que atravessa qualquer mulher, não é? E chega num momento, eu não digo a maternidade de tu teres um filho, mas o assunto maternidade. Claro. E chega num momento que as pessoas, elas acham que é uma obrigação tua ser mãe. Só que com a maternidade vem várias questões que muitas vezes nós estamos naquela putz, não, sabes? E quando tu te vês naquela situação, como tu disseste, é algo que tu pensavas, sim, olha, putz, quero ser mãe, mas lá depois dos meus 30, mas de repente, putz, estou, e agora? O que eu faço? É um momento desafiador, é uma decisão desafiadora e muitas vezes as pessoas fazem parecer que é tudo muito bonito. Eu quero que tu nos diga como é que foi para ti a gravidez. Eu sei que o Edrin, né? Ele foi um bebê prematuro, sim, certo? O que deve ter sido um outro susto para ti. E essas coisas, ninguém te prepara para esse momento. Não, de todo. Não há informação. Hoje há mais, mas não havia na altura. Não havia na altura. Como é que foi para ti viver esse momento e sabendo que... Porque tu não paraste os teus projetos propriamente. Não. Como é que foi? Olha, a gravidez em si foi muito tranquila. Eu não tive grandes enjoos, não tive mal-estar. Eu estava extremamente ativa. Eu trabalhava imenso, e estava de um lado para o outro. E era gravações aqui, e era inventos com o outro. Correu muito bem. Eu exercitava-me, preparei-me a gravidez toda. Até aos 7 meses que eu descobri que tinha tensão alta. Só que para mim tensão não deve ser nada. E aí eu começava a ver a cara dos farmacêuticos, dos médicos, de susto, e eu ficava assim, não. E aí o TikTok tem uma coisa que é, ele quando é para nos destruir, ele destrói. Ele é muito bom para pôr conteúdo, a gente ser redes sociais. Mas às vezes o TikTok parece ler isto. E começou a aparecer muita informação sobre bebês prematuros, tensão alta, e eu assim, ai meu Deus. Aí dia 30 de agosto, nunca vou esquecer, eu fui à médica, que eu tinha já consulta, e ela viu a minha tensão bater os 20, que não é normal. A tensão deve bater os 11, não é? Então tinha muito mais. E aí porque eu até me engordei muito na gravidez, sendo honesta. E aí ela disse-me, vais ao hospital e provavelmente vais ser internada. Eu, internada porquê? E para mim, a ideia de ficar fechada num quarto era assustadora. Porque eu sempre fui um passarinho livre. Estar fechada. E nesse dia eu ia ter uma reunião. Nossa. Eu tive que dizer à pessoa, olha, não sei como é que as coisas vão acontecer aqui. Vou ter que desmarcar a reunião. A gente marca amanhã. Como se eu fosse sair dali. Fiquei internada. Eu lembro-me da enfermeira dizer assim, olha, você vai ficar internada. Eu falei, não vou não. Tem muita coisa para fazer lá e fora. Ela, vai sim, eu. Fui internada. Fiquei internada durante 10 dias.
E eles a fazerem um CTG, e depois era assustador, porque eu tinha mais 2 grávidas do meu lado, já com um tempo maior que o meu, e ouvia-se o coração do bebê a bater forte. O meu não se ouvia quase nada. Era muito pouquinho. E a cara dos médicos, porque eles metem-se ali à frente e não falam contigo. Eles ficam lá a cochichar e depois olham para ti com uma cara de preocupação e ficam assim, estes médicos não vão dizer nada, meu Deus. E eu ficava ali, mas eu com o meu tablet, bem tranquilo, lá a trabalhar. E aí as enfermeiras ficam assim, mas o que é que estás a fazer, Sara? Estou a trabalhar. Oh, Sara, não é para trabalhar. E eu ficava... Mas posso dizer que tive muito suporte da minha equipa. Eles foram incríveis. Facilitaram tudo. Chegaram a dizer, olha, nós fazemos trabalhos até que nós não estamos a ser contratados para. Foram incríveis. E todas as minhas clientes, a mesma coisa. Por elas eu parava ali. Que elas continuavam a pagar a mensalidade delas, tudo bem, mas eu parava ali. E isso também fez-me valorizar muito as pessoas e o meu trabalho. Entretanto, eles fizeram a ecografia e a médica só me diz, o Adriano não vai poder aguentar em muito tempo. Ele tem 30 semanas. É impossível. Falta muito. Só que ela disse, ok, amanhã você ainda vai fazer outra ecografia. Tudo bem, mas ela disse que ia aguentar até às 34 semanas. Pensei, ok, tenho 4 semanas para eu me habituar à ideia. Eu estou lá em cima, acabo de comer, e eles vêm fazer o CTG. E estão de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, até que a enfermeira chega e diz assim, vamos arrumar as suas coisas para o bloco de partos. Eu vou o quê? Eu nem estou com contrações. E eu já ligo para o Valdir, pai do Adriano. Olha, porque ele dizia-me sempre que ele não queria assistir ao parto. Eu liguei e disse assim, olha, eu acho que vou ter o Adriano. Se eu não falar mais nada é porque eu estou a ter o Adriano. E ele liga-me, se tu vais ter o Adriano, tem que estar aí. Já estava lá. Eu fiquei 7 horas num quarto gelado, porque eu tinha acabado de comer. E a cesariana, nós não podemos fazer cesariana depois de comer. Esperei 7 horas a chorar o tempo inteiro. Eu sequei as lágrimas todas, tanto na hora em que o Adriano nasceu, eu não chorei. Porque tanto choro que eu estava ali, eu chorava, eu pegava no meu terço, eu chorava, e o Valdir sem saber o que fazer, não é? Eu, meu Deus, por favor. E isto marcou-me, e marcou-me porquê? Porque eu hoje olho para o meu filho e eu lembro-me sempre desse senhor. O médico chega-me à sala e diz assim, você só tem 3 opções. Ou o seu filho efetivamente nasce depois de 2 dias, não vai aguentar, ou você não vai aguentar, ou o seu filho nem sequer vai nascer. E eu disse assim, não me está a dar opções certas. O Valdir teve que escolher quem é que ele escolhia para viver. Nossa. Eu ou o meu filho. Nossa. E deve ser das decisões mais... Ele escolheu o meu filho, eu compreendo, porque eu acho que eu também Claro. escolheria a mesma coisa. Claro. Não julgo. Porque deve ser das decisões mais difíceis que a gente tem que tomar. Ele nasceu muito pequeno. O Adriano, eu tinha este tamanho, do meu antebraço aqui. 1 quilo, certinhos. Agora pensem, 1 quilo de arroz. Era isso. O Adriano era isso. 1 quilo de arroz. Era muito pequeno. E eu não tinha percepção de quão ele era pequeno, porque o Valdir é que foi com eles e tirou foto. Eu não podia ir logo. Ainda fiquei lá, eles ainda viram o peito por causa do leite e tudo mais. E eu vi a foto, parecia grande. Pela foto parecia grande. Quando eu chego no dia a seguir para vê-lo, eu caí no chão. Porque eu vi que ele era tão pequeno. Caiu-me tudo assim, caiu-me o mundo. Eu disse, eu não acredito. E na minha cabeça, eu pensei, meu filho não vai conseguir sobreviver. Ele é muito pequeno, ele estava cheio de tubos. Foi horrível, ele estava cheio de tubos e foram dias muito difíceis, mesmo. E eu lembro o primeiro dia que eles me deram alta e disse, eu não quero ir para casa. Eu quero ficar aqui. Só que eu não podia. E eles naquela altura já não deixavam. A gente dormia lá, após a pandemia eles já não deixavam. Pois é. Por causa das bactérias. Eu fui para casa, a primeira noite que eu dormi em casa foi horrível. Mas tu foste para casa no mesmo dia em que tu fizeste... 3 dias depois. 3 dias ok. depois. Ok. Eu chorei a noite inteira, não dormi. Porque, para mim, tiraram um pedaço de mim. Eu disse assim, mas porquê que todas as mães vão para casa com os filhos? Eu não posso ir. Para mim fazia-me confusão isso. Porquê? Porque tu idealizaste, tu estavas grávida, tu começaste a idealizar, ok, já te habituaste à ideia, começaste a idealizar, comprar as roupinhas. Eu lembro-me de eu estar a dar à luz e a minha comadre ir comprar roupas de prematuro. Porque as roupas que eu tinha não cabiam nele. Foi, assim, foi muita coisa a acontecer. Eu a não contar à minha tia, eu disse, eu não vou contar à minha tia. A minha irmã por lá contou à minha tia a chorar dentro de casa, preocupada que me acontecesse alguma coisa, porque depois ela soube que ou eu ia viver ou não. Então foi muita coisa a acontecer. E depois estar a sofrer porque os outros estão a sofrer por ti. É muita coisa.
E lá está, ele ficou internado, mas com o tempo as coisas foram ficando mais leves. Ah, eu não sei se tu és crente, eu sou uma mulher crente. E eu não sei, houve um dia que eu estava que eu estava à noite em casa e eu disse assim, não, eu não posso ter mais esta postura. Eu tenho que ir com uma postura que o meu filho é um vencedor. Eu fui lá, olha, ai, credo. Eu, todos os dias, eu encostava-me na incubadora e eu dizia assim, tu vais sair daqui. Credo. Ui, eu disse que isto é esta parte não me faria. Eu disse, tu vais sair daqui e tu vais sair bem. E ele foi evoluindo. Ele passou por intermédios, começou. Eu dei de mamar até aos 2 meses, por conta do stress dos últimos dias dele estar lá. Eu estava muito ansiosa, porque ele fazia muitas bradicárdias. Basicamente, ele dormia e ele esquecia-se de respirar. Então era muito rápido, ia e vinha. Então eles não queriam mandar ele para casa assim. No último dia, eles meteram um sensor e o sensor não apitou, então ele já podia ir para casa. Mas ele foi para casa com um sensor. Para a noite ver se ele respirava. Correu muito bem. Hoje ele está ótimo, está gordinho, está ótimo, mas foi das piores fases da minha vida. Espero não haver pior. Mas foi a pior fase da minha vida. E para quem não pensava em ser mãe, meu Deus. É algo que se aprende na prática, não Nenhuma mãe está preparada para isso. é? Nenhuma. Mesmo que a gente tenha, na altura não tinha informação, mas mesmo que a gente tenha informação, nenhuma mãe está preparada para isso. Nenhuma. E consegues perceber como é que... Lá está, eu sou muito aquela pessoa que acredita que a nossa forma de pensar e as nossas atitudes mudam muitas coisas, não é? Completamente. E a tua atitude de pensares, eu não posso estar com essa postura, e tu teres chegado lá e tu teres verbalizado mesmo essas palavras, não só foi motivador para ti, mas eu acredito que tenha sido para ele também, não é? Totalmente. E para as mães ali em volta. Porque eu acabava por ser a força daquelas mães. Eu muitas vezes chegava a ir mais cedo, porque infelizmente nós sabemos a percentagem de mulheres mães a solo que há no país. Mulheres que não tinham os pais, porque eu efetivamente já não estava junto com o pai do Adrian, desde a gravidez, mas ele sempre foi muito presente, sempre estava ali. E eu via ali mães que não eram. Que não tinham, essa pessoa. E eu muitas vezes estava lá mais cedo que eles tinham que fazer uma operação, alguma coisa, a agarrar a mão daquela mãe para estar ali com ela de alguma forma. E então eu acabei por ser a força dessas mulheres. Tanto que nos últimos dias, como eu andava muito ansiosa, a médica olhou para mim nos meus olhos e disse, tu estás bem, Sara? E eu desmancho-me a chorar, porque eu fui segurando tanta força por mim e pelos outros, que chegou uma altura em que eu desabei ali, porque eu já não aguentava mais. Então, não era só para o meu filho, mas a nossa postura, a maneira como nós transformamos ali toda uma mesa, porque nós íamos almoçar todas juntas e falávamos. E havia ali, por exemplo, mães de 19 anos, novinhas, que nós dizíamos assim, vai dar certo. Nós batíamos ali o pé, vai conseguir, e as coisas foram melhorando, depois era uma conquista, um bebê saía, era uma festa, depois o bebê saía, era uma festa, era como se a gente o nosso filho também tivesse vencido, ver os bebés ali a sair. Porque nós passamos todas pela mesma coisa. E tu tens uma particularidade que eu sei que falta em muitas mulheres e é algo que eu gosto e eu admiro muito nas mulheres, que é essa coisa de tu não só ficas feliz pela felicidade das outras pessoas, como tu queres ser aquela pessoa sempre que ajuda de alguma forma a outra pessoa. Sim. Tu tens muito isso dentro de ti. Então, tu estares nesse ambiente com outras mães que estão em situações, querendo ou não, um pouco mais complicadas que a tua, e isso tocar-te, acaba por sim criar uma carga emocional em ti e é normal que tu depois tenhas desabado por causa disso. E como é que foi para ti voltar a trabalhar? Porque, querendo ou não, tu tiveste aquela pausa de alguns dias e enquanto aquilo tudo estava a acontecer, em que momento é que tu voltaste a trabalhar e como é que foi para ti voltar a trabalhar e ter essa parte da tua vida pessoal para lidares no dia a dia?
Era difícil. Eu por norma estava sempre lá no hospital às 9 da manhã. Eu para estar no hospital às 9 da manhã, eu tinha que acordar às 5 da manhã para tratar tudo o que era projetos no computador. Então tu... Calma, deixa eu te interromper. Então tu, enquanto ele ainda estava no hospital, tu já começaste a trabalhar? Eu dei à luz, no dia a seguir estava no tablet a trabalhar. As minhas clientes diziam que eu era maluca. E eu, genuína, eu vou ser o mais honesta possível. Se eu voltasse atrás, eu não o faria. E mesmo grávida, eu tinha mais cuidado comigo. Porque eu sempre fui muito workaholic e, e não normalize esta questão de não descansar, por favor. Isto não é normal. E isso depois trouxe-me lacunas mais tarde, mas eu continuei a trabalhar e não parei. Então tu não paraste mesmo Eu de estou trabalhar? neste momento a ter as minhas primeiras férias após ser mãe. Não parei. E, e não vejam isto como, ela é super forte, é guerreira. Não, eu não aconselho isto a ninguém. A ninguém. O teu filho já tem 1 ano, não tem? O meu filho já tem 1 ano. Não aconselho a ninguém. Porque é bastante difícil. E o corpo, ele sente. Pode não sentir na altura, mas ele sente mais tarde. Sim. E como é que está a ser para ti, neste momento, o facto de tu seres mãe, tu seres empreendedora e teres uma agência para tocar, e eu sei que tu ainda tens uma jornada dupla em termos profissionais, ou seja, tu ainda trabalhas por conta de outrem. Sim, sim. Eu que trabalho por conta de outrem, tenho os meus projetos, isso já é a carga que é. Imagina se eu tivesse que adicionar o ser mãe nisso. Honestamente, não sei como é que eu iria me sair. Como é que tem sido para ti? Não é fácil. Eu, na verdade, ainda consegui estar um bom tempo só com a empresa e com o meu filho, na fase em que ele mais precisava de mim, portanto, foi muito bom em relação a isso. O Adrian só começou a ter amo aos 8 meses, porque eu sempre fui muito receosa. É que, com tudo o que eu passei com o Adrian, na minha cabeça só eu que podia cuidar bem dele. Nem o pai, só eu é que podia cuidar bem dele. Só que chegou uma altura em que começou a pesar. E eu precisava mesmo de ajuda. Porque ele começou a estar mais ativo, a querer brincar. Então, acabei por depois voltar ao trabalho que eu estava na altura, com uma carga horária mais pequena, que efetivamente consigo controlar. Não é fácil, mas eu acho que genuinamente é tudo com organização, porque eu genuinamente organizo-me e não deixo ter tempo ao meu filho. Porque eu quando decidi voltar por conta de outrem, era porque eu queria maior possibilidades para cuidar do meu filho, como é óbvio, mas sem quebrar o tempo com ele. Para mim era muito importante que ele tivesse tempo com ele. Porque eu vivia as minhas tias a trabalharem e efetivamente a não terem tempo para nós. Porque estavam a trabalhar e eu não queria voltar, não queria fazer isso novamente. Então eu realmente consigo. E também vou ser o mais honesta possível, eu tenho uma rede de apoio incrível. E isso, nem todas as jornadas são iguais. Há mães que não têm uma rede de apoio. Eu tenho. Eu posso dizer que eu tenho hoje, estou aqui porque tenho alguém a cuidar do meu filho. A minha tia e a minha irmã são pessoas assim a que eu devo muito. Eu sei que se não fossem elas eu já tinha parado a minha carreira. Muito provavelmente. Porque eu não ia aguentar. Eu preciso ir a algum lado, elas ficam. A minha tia precisa que faça sopa para o Adrien, ela faz. Ela é muito presente, é uma avó babada. O Adrien, aquele é o primeiro dos dois lados. O primeiro bebê. Então é um mundo para eles. O pai do Adrien não é uma rede de apoio, é o pai, mas lá está. Nós sabemos que às vezes há mulheres que não têm esse lado, então realmente também é um ótimo pai. Então eu sei que se tudo corre bem dentro dos possíveis, é porque eu também tenho essas pessoas por trás. Não é só por mim. É. Eu acho que uma das coisas que nós temos que nos lembrar sempre é que nós não fazemos nada sozinhas, não é? Com certeza. E eu digo isso porque eu sou um lobo muito solitário, não é? E não é que eu seja um lobo solitário triste. Eu gosto muito do meu canto, do meu espaço, e também eu acho que por estar constantemente em viagem, estar em lugares cheios de pessoas o tempo todo, eu quando estou no meu habitat, digamos assim, eu só quero estar tipo só eu, tá, sabem? Tipo,
é aquela coisa, eu sou daquelas pessoas que genuinamente eu gosto de estar sozinha. Só que ao mesmo tempo, eu entendo que existem muitas coisas que nós precisamos de outras pessoas. Nós precisamos de outras pessoas para serem efetivamente essa rede de apoio. E eventualmente, com uma criança, não tem como tu continuares a ser um lobo solitário, achares que tu consegues dar conta de tudo, achares que tu és a melhor pessoa a fazer tudo quando tu aceitaste isso. Eu me identifico muito com isso. Eu muitas vezes acho que ninguém vai saber fazer aquilo que eu faço como eu faço, ou tão bem quanto eu faço. E eu tenho aprendido muito que esse é algo que eu nunca vou conseguir controlar, sabem? Há coisas que eu sei que eu faria melhor, mas que por eu não conseguir fazer, eu tenho que aceitar aquilo que outra pessoa faz. Obviamente, não é aceitar e, putz, não, tá bom. Assim, eu sou muito exigente, muito exigente. Então, quando algo não está da forma como eu faria, a primeira coisa que eu faço sempre é verbalizar isso. E eu preciso dizer à pessoa, porque numa próxima vez, obviamente, eu quero que aquilo fique melhor, isso, mas eu tenho tentado, da melhor forma possível, me desprender e pensar, putz, eu não consigo dar conta de fazer tudo. Percebes? Isso foi algo que eu tive que aprender e é como tu disseste aqui também, tu também tiveste que entender que tipo, não és a melhor pessoa a cuidar do teu filho, não és a única pessoa que sabe fazer as coisas e ir abrindo mão e aceitando ajuda também, porque muitas vezes, eu acho que é importante também nós dizermos isso, que muitas vezes as pessoas não conseguem aceitar ajuda. Porque ficam doentes. E muitas vezes é porque tiveram que carregar o mundo às costas muito cedo. E não é uma questão de achar... Muitas vezes não é só uma questão de achar que consegue dar conta e não estar habituada a ter outra pessoa a dar conta. Exatamente. Não normalizem a mulher guerreira. Eu não quero ser a mulher guerreira. Não quero. Eu passo esse papel. Eu não quero de todo. Eu quero ser cuidada. Eu quero que me ajudem. E às vezes só para dormir. A minha tia já foi buscar o Adrien só para eu dormir. Porque é uma coisa que nós precisamos. Dormir, coisas tão pequeninas, mas que fazem o nosso dia. Então essa questão de eu vou fazer tudo porque eu sou uma mulher guerreira. Não, isso adoece as pessoas. E é por isso que nós depois vemos as pessoas a irem-se acabando. E nós temos que abrir portas a ser cuidado. Obviamente, impor os nossos limites sempre é muito importante. Porque, por exemplo, com a minha tia, as lacunas que eu tinha inicialmente eram essas, que ela queria impor algo ao meu filho que eu não, para mim não servia. Que ela tinha um pensamento, eu tinha outro. Exato. Então é impor os nossos limites, mas sempre agradecendo que ela está lá. Que eu sei que ela está lá para cuidar. Eu sei que ela é a pessoa que vai abrir a mão. Eu sei que se um dia acontecer alguma coisa comigo, eu sei que ela está lá. Ela, a madrinha, as pessoas que estão à volta dele. E ele tem, graças a Deus, tem muito amor à volta dele. Como é que tu geres o teu tempo entre o ser mãe, o ser a funcionária, não é? Dentro do teu trabalho, e tu seres a empreendedora? Eu quero que tu basicamente nos diga como é que tu consegues dar conta das coisas, não é? Nós sabemos que não dá para dar conta de tudo, mas como é que tu consegues, querendo ou não, fazer as coisas acontecerem na mesma? Não estar a abrir mão de uma coisa em prol da outra, até porque não tem como tu abrir mão do teu filho, não tem como, não é? De todo. A parte também, para mim, é muito valiosa. Eu, até às 10, é o meu filho. Ok. Ele acorda-me lá para as 6 da manhã. Aquele miúdo está demais. Acorda-me lá para as 6 da manhã. Agora tenho ido até às 8. Tem-me ajudado. Mas basicamente, eu dou-lhe o comer, pronto, eu também como e depois fico ali a brincar com ele. No parquinho dele, fico lá com ele. É um momento só dele. Não é? Entretanto, a ama chega sempre às 10. Pronto. Às 10 eu consigo começar a trabalhar. A ama serve só para suprir o tempo que eu estou a trabalhar para a empresa. Que no caso é das 10 até às 3, que me auxilia imenso. Ela poderia fazer mais, poderia, só que eu não quero que o meu filho comece a ver mais a ama do que a mãe. Eu sempre deixei isso claro. Não quero. Se isso chegar a esse ponto, então eu prefiro
largar uma das partes. Claro. Então ela fica lá até às 3. Normalmente eu paro para almoçar, almoço com eles todos. Fico lá com eles 3. Portanto, eles acabam sempre por ter a mãe. O facto de eu não ter ido para o escritório até hoje, que vai acontecer em 2026, porque ele já vai conseguir estar em creche, foi mesmo para ele não deixar de ver a mãe. De ele ter a mãe a nível visual. Digamos assim, a partir das 3 acabou o trabalho, não mexem mais nada, é o meu filho. Até às 5h30, que no caso é a hora em que eu vou, no caso, para outro trabalho que vai até à meia-noite. Pá, durmo um pouco menos, durmo, é a realidade, não vou mentir, aos fins de semana consigo arrastar mais um bocadinho. Mas para já, essa jornada tem que acontecer. Às vezes estou mais cansada, sim. Só que, honestamente, pela questão de ter essa organização, da minha cabeça também estar leve, de eu hoje respeitar muito mais o meu tempo de parar fim de semana onde trabalhava, não trabalho mais. Não sei que tenho um evento, tenho aqui que gravar, mas é muito esporadicamente que vou trabalhar, mas são poucas horas. Mas eu agora respeito muito esse tempo, então eu consigo também estar mais leve. Às vezes nesse timing das 3 até às 5h30 o Adriana adormece, então eu também consigo descansar um bocado, mas consigo controlar as coisas. Nem sempre corre como eu gostaria. Às vezes coisas fogem um bocadinho de controle, imagina. Às vezes estou a trabalhar num projeto, tenho que arrastar um bocadinho após as 3. Arrasto, mas é raro isso acontecer. Consigo uma organização melhor. Perfeito, perfeito. E qual é que tu dirias que tem sido o teu desafio nessa jornada, nesse momento, que tu olhas e pensas, nossa, isso tem sido desafiador? Olha, eu diria mesmo, até à data, porque agora tenho, é respeitar os meus limites, porque efetivamente foi preciso eu estar doente, não é? Para eu saber parar. E isso aconteceu há 2 meses atrás, por aí. Porque até lá eu não sabia respeitar os meus limites. Eu podia chegar a casa à 1h da manhã e ficar a trabalhar. E dormir se calhar 2 horas. Não é normal alguém dormir 2 horas. Então, efetivamente, respeitar os meus limites. Ainda estou no processo. Não vou dizer que eu hoje respeito os meus limites totalmente. Não, é um processo. Porque para uma mulher que é workaholic, que sempre trabalhou bastante e tudo mais, não tem como. Eu tive burnout há 2 anos. Então eu não me quero ver nesse lugar outra vez. Então, ainda está no processo de respeitar os meus limites, respeitar o meu timing, o aproveitar enquanto a gente está a dormir para eu também descansar em vez de estar a trabalhar. Então, é um processo. E nessa jornada, o que é que eu quero te perguntar agora? Tu estás numa jornada em, como tu dizes, tu dormes pouco. Tu acabas por ter que, muitas vezes, estar ali a tentar gerir todo o tempo que tu consegues para ir fazendo as coisas e tu queres estar com o teu filho ao mesmo tempo. Será o que é que te motiva a continuar? O que é que te faz continuar nessa jornada dupla, sendo mãe e tendo que lidar com todos os problemas que o teu negócio traz, todos os problemas que o teu trabalho traz? O que é que realmente motiva-te a continuar? Eu olho lá à frente, sendo honesta. Eu sei que as coisas vão ser muito melhores. Eu tenho isso como certo. Eu tenho, se já pensei em desistir, pelo menos uma vez por mês, eu penso. Sendo honesta, eu penso nisso. Mas depois eu começo a pensar assim. Infelizmente, as minhas tias trabalharam muito por conta da outrem e não recolheram nada. É a realidade. Então eu não quero estar no mesmo, da mesma forma. Eu quero que o meu filho tenha um futuro. Entendes que, imagina, eu hoje estou no meu projeto, mas lá está, eu trabalhei cedo, eu investi em tudo sozinha. O meu filho hoje, eu quero que ele tenha. Vou dar um exemplo muito prático, que a mim chama maluca por isso, mas o abono do meu filho eu não mexo, nem o pai. É uma coisa que vai para a conta dele e nós metemos mais. Porque nós queremos que chegue à altura em que ele diga assim, mãe, quero ir para uma faculdade, a gente tem como dar. Mãe, quer abrir uma empresa, a gente tem como dar. Porquê que eu vou mexer assim se eu tenho possibilidade de segurar as coisas, eu e o pai dele? Não é? E as pessoas, mas o abono também é para a mãe. Não é para a mãe, é dos filhos. Nós estamos a receber por causa deles. Então é dele, não é meu. Para mim é dinheiro sagrado. Não mexo. Então é mesmo porque eu vejo lá à frente, e não só, eu quero passear com o meu filho. Eu quero experienciar coisas. Uma das coisas que eu quero é ir à Disneyland com o meu filho. Eu vou cumprir um desejo meu e dele, digamos assim. Exato. Agora, para a semana, eu vou para o Porto com ele, que é uma coisa que
que eu estou-me a respeitar, ok, descansar, ter atividades com ele. Então, eu vejo-no lá à frente. Eu sei que vai chegar a altura em que eu não vou precisar mais do trabalho por conta de outrem. Vai chegar uma altura em que eu estou na empresa, mas eu tenho uma equipa suficientemente boa que vai conseguir trabalhar e eu vou poder tirar férias sem ter que estar sempre ali. Eu sei disso. Então, o que me motiva mesmo é eu ver lá à frente como é que as coisas vão ser. Que eu sei que vão ser muito boas. E uma coisa que tu citaste agora que eu acredito que seja muito importante é das pessoas perceberem é que na vida nós temos fases, ok? A nossa vida ela é feita de fases. E se eu consigo ter essa visão de longo prazo de onde é que eu quero chegar, do que eu quero que aconteça na minha vida e se eu analisar e olhar ao redor, e eu acredito que isso seja muito importante, porque eu acredito genuinamente que nem sempre eu preciso cometer um erro para perceber que aquilo é um erro. Eu posso olhar para a realidade das pessoas que estão à minha volta e perceber, eu não quero ir por esse caminho. Eu não quero seguir por esse caminho. Eu não preciso seguir por esse caminho, chegar lá para depois dizer, ai, se eu soubesse eu não viria por aqui. Não. E o que estás a dizer é uma grande verdade. Tu, querendo ou não, tu viste a luta e a batalha das tuas tias e o quanto elas trabalharam e não conseguiram ter nada que provavelmente fosse delas ou que lhes fosse nessa idade de dar uma liberdade de fazer uma outra vida. E tu olhas isso como um exemplo de que, pô, eu para chegar no futuro e fazer com que isso não aconteça, eu preciso fazer esse sacrifício agora. Sim, com certeza. Eu preciso de sacrificar e ter que trabalhar por conta de outrem e vai chegar um momento que se eu continuar a dedicar aqui, eu não vou precisar fazer esse trabalho por conta de outrem, mas o que eu estou a fazer já vai estar encaminhado para... Percebes? E teres essa mentalidade é muito importante, porque muitas pessoas, muitas vezes, o que é que elas fazem? Elas acabam por deixar o trabalho em que elas estão para investir só no projeto delas. Só que nós duas sabemos que, por mais que a gente queira, as coisas não acontecem no tempo que a gente quer. De tudo. Então, muitas vezes estás a colocar muitas expectativas, tu estás a deixar aquele trabalho por conta de outrem, porque tu queres muito ser livre, tu não estás a conseguir ter essa visão de longo prazo de como é que isto pode te ajudar agora, mas isso não muda a tua visão de longo prazo, mas tu abrires mão, não é, nesse momento e fazeres esse sacrifício para uma coisa maior. E tu teres essa mentalidade é extremamente importante. Sim, imagina, se eu precisava de voltar ao meu trabalho por conta de outrem para pagar contas, não. Porque o dinheiro que eu tenho, o meu ordenado da empresa, porque eu sou uma funcionária da empresa, também tenho ordenado, digamos assim, porque as pessoas acham que o dinheiro da empresa é nosso. Não é nosso, não é nosso. É da empresa. Nós temos o nosso ordenado. Dava para pagar contas, só que a verdade é que eu penso, ok, eu quero investir, quero fazer outras coisas. Eu não quero pagar contas e ficar ali. Não quero. Eu quero investir. Então, a minha ideia com trabalhar por conta de outra era efetivamente ter um valor a mais para eu poder investir, para eu ir poder mais longe. Porque a gente sabe que dinheiro gera dinheiro, é a realidade. E a gente, quanto mais investe, a gente mais consegue ir além. Então, foi nesse sentido. Se doeu um bocado no ego, doeu, não vou mentir. Eu pensei assim, fogo, tive 1 ano e tal a trabalhar só com a empresa e agora vou voltar por conta de outra. Doeu-me, só que eu disse, não. Eu sei o porquê que eu vou fazer isso. E é algo temporário. Estou numa área que eu gosto. Gosto da área das vendas, gosto da área da beleza. Epá, também não estou no pior sítio do mundo. Já conheço aquilo de trás para a frente. Pá, vou ganhar conhecimento porque estou ali bem ou mal, conheço sobre as marcas, storytelling e tudo mais. Epá, ainda vou tirar proveito daquilo. Pá, bora. E foi isso, realmente. Eu acho que ter essa visão e dar significado às coisas é extremamente importante. Porque do jeito que o mundo está hoje em dia, que parece que tudo está a acontecer de uma forma muito exponencial, que todo mundo está a alcançar todo o sucesso de uma forma muito rápida, nós muitas vezes paramos e pensamos, nossa, eu já deveria ter chegado lá. Sim. Eu já deveria ter isso, ter aquilo. E por isso, muitas pessoas acabam por desistir. Por isso, muitas pessoas acabam por achar, não está a dar certo. Acho que é falta de olhar para tudo o que a pessoa já... Então, tu tinhas o podcast, era online, tu estás aqui hoje. Isso é muito importante. Imagina, às vezes o que nos falta é nós olharmos para trás. Nós queremos o sucesso tão rápido. Só que o sucesso rápido faz com que a gente não aproveite o que nós estamos a viver, que nós aproveitemos o processo.
e acabamos por ser mais fúteis, acabamos por não valorizar. E nós, aproveitando o processo, nós conseguimos valorizar e não só passar para outras pessoas. No caso, eu para o meu filho, para outras mulheres, no caso para outras mulheres, entendes? Então, acho que é muito importante este processo ser assim, gradual, degradê. Porque eu acho que também a experiência que nós adquirimos que conta muito, não é? Porque, como tu disseste, tu estavas na área de maquiagem, tu adoravas muito aquilo, só que o facto de teres criado o teu conteúdo durante muito tempo fez com que tu aprendesses tanto e descobrisses que tu gostavas tanto desse processo de criação de conteúdo que hoje tu consegues ter essa bagagem, essa experiência para anexar nesse serviço que tu prestas e produzir conteúdo para outras pessoas e para outras empresas, isso tudo. Então, eu acho que ter esse olhar sobre as coisas é extremamente importante. Sara, tem assim algum sonho que tu conquistaste mesmo, algo que tu querias muito, muito, muito e que tu podes dizer, eu fui muito bem sucedida nesse sonho, eu realizei esse sonho? Olha, eu estava a olhar, normalmente eu olho para as metas, não é? E eu, desde 2023, eu dizia assim, eu vou bater a meta de faturar 1.500 euros por mês. Mas na minha cabeça ainda ia demorar muito. Eu hoje faturo muito mais que isso. Eu faturo o dobro mensalmente. Então, para mim, é uma meta muito boa. Eu pensar, ok, consegui. O facto, às vezes, pequeníssimas coisas. Estou a tirar férias 2 semanas. Para mim é muito. Estou a tirar férias 2 semanas. Como é que é possível? A empresa está tão consolidada, eu tenho uma equipa tão consolidada que eu consigo tirar férias 2 semanas. Era uma coisa impensável. Eu não podia deixar a empresa em momento algum. Então, isso, para mim, são conquistas grandiosas em relação a isso. Estar onde eu estou, por exemplo, com as pessoas onde eu estou ao meu redor, são conquistas grandiosas, porque as pessoas me notaram para eu estar aqui. Entendes? Eu estar aqui contigo, para mim é uma conquista. Porque eu ainda estava a falar no story sobre isso. Eu fiz o meu Vision Board de 2024, houve coisas que eu não conquistei e a realidade é porque foi o primeiro ano que eu me vi como empresária e mãe. Eu sabia que havia coisas que não iam acontecer e está tudo bem. Mas estava lá eu ir a um podcast e eu estou aqui. Entendes? Então, para mim, até dá-me bagagem, dá-me luz para eu pensar assim, ok, isto aconteceu no final do ano, por algum motivo foi. É porque alguma coisa muito boa está para acontecer no próximo ano. Eu genuinamente eu confio muito isso. Então, é uma conquista, são conquistas. E às vezes nós temos que olhar isso que a gente pensa assim, ai, a minha maior conquista vai ser uma mala da Prada. Vai ser assim uma viagem internacional. Ok. Não, às vezes são coisas assim pequenas que a gente tem que olhar, que são grandes conquistas. Olha quando é que a pessoa já chegou. É muito bom. E muitas vezes, aquelas conquistas que são muito pequenas para nós, algumas pessoas veem como futilidade, mas uma coisa que eu acredito genuinamente é, se algo que é importante para nós não é futilidade, por mais pequeno, por mais insignificante que possa ser para outra pessoa, para nós não é. Não é. Até porque isso traz toda uma bagagem de uma experiência, de uma vivência que nós tivemos e que, faz com que aquilo seja importante para nós. Sim. Então, se é importante para nós, não é de jeito nenhum alguma futilidade. Eu fico mesmo muito, muito, muito feliz de tu estares a conquistar o teu lugar no mundo, o teu espaço no mundo. E eu fico muito feliz de saber que é só o comecinho, sabes? Tipo, que não é, não, é o comecinho ainda, sabes? Sim. E tu ainda vais conquistar muito, muito, muito mais coisas, eu Sara. creio. Qual é o teu maior sonho, assim, Sara? Tipo, algo que tu queres mesmo muito conquistar. Eita. E que tu podes verbalizar, claro. Epá, eu tenho muitos sonhos. Mas, assim, é a minha casa mesmo, não é a casa alugada, é minha casa. Como meu filho, eu sempre disse que eu não queria uma casa com piscina, não me interessa, eu quero uma casa com um jardim enorme, para o meu filho estar lá, na altura vai ser mais grandinho, mas com um jardim enorme, assim, porque eu quero ser mãe, mais uma vez, quero ser mãe pela segunda vez, não, sou uma mulher solteira, mas hoje em dia já há tanta... Eu digo mesmo, eu muitas vezes digo, se não conseguir do jeito natural, vai de fertilização. Mas tu és tão nova, és minha mulher solteira agora, eu aos 35 anos. Ainda faltam 6 anos. Mas quero ser mãe, mais uma vez. Quero. Porque, veja como é engraçada. Eu não pensava em ser mãe tão cedo e agora eu amo tanto ser mãe. Mas genuinamente eu amo ser mãe. É trabalhoso? É.
Às vezes eu digo assim, onde é que eu fui meter? Mas eu amo ser mãe, eu gosto desse... tu vês que, imagina, o teu dia pode estar muito mal, mas tu depois chegas a casa, aquela criança, parece que tudo, está tudo bem. Então, eu gostava de ter, é a minha casa, sem dúvida. E tu agora em 2026 disseste que tu vais voltar para o escritório, certo? Pelo menos é E quero o meu dos planos, escritório, sim. mas que tenho Sim. tudo assim imaginado na minha cabeça. Perfeito. Quero o meu escritório, quero. Porque estou cansada de trabalhar em casa. Dividir espaço de descanso com o espaço de trabalho. Cansei. É complicado. É Sim. bem complicado. Bem complicado. Porque, imagina, bem ou mal, tu, ok, tens a criança ali a brincar e precisas estar sempre a controlar tudo. Então, bem ou mal, acaba por te distrair um pouco. Sim, acaba por ter Não queiras. Então, são assim coisas que eu gostaria. Gostaria de aparecer na capa da Forbes. Pá, gostaria, não vou mentir, gostaria. E há de acontecer, em algum momento da vida vai acontecer, eu sei que sim. Mas unhas usadas sem ao alto. Vai acontecer. Mas até lá eu vou aproveitar ao máximo tudo aquilo que a vida está-me a trazer. Porque tem-me trazido coisas muito boas. E até as coisas menos boas, elas me serviram para coisas muito boas. O facto desta questão toda com o Adrien ter acontecido fez-me aprender a parar. A não fazer tantos planos. Porque quando eu estava internada, uma médica disse-me exatamente isto. Porque eu já tinha sessão de fotos marcada, paga, chá de bebê, em que ela diz-me assim, nós fazemos planos e Deus ri na nossa cara. Que realmente Ele ri. Pois é. Eu tinha tudo. Eu sempre fui muito planeada. E olha, vou dizer uma coisa. Eu comprei tudo para o Adrien com muita antecedência. E o pai só dizia, é muito cedo, é muito cedo. Quando ele nasceu, eu disse, é muito cedo. Já tinha um berço, é carro, é roupa, já tudo. Tudo ele tinha tudo. Eu disse, olha, só para tu veres. Que eu já parecia que já estava a sentir que ele ia nascer mais cedo. Mas às vezes nós precisamos de tentar não viver a vida com tanta pressa, porque às vezes nós temos muita pressa. E eu tinha muita pressa antes de ter o Adrien. O Adrien ensinou-me a acalmar, a aproveitar o momento. Eu vou dizer uma coisa, eu deitava-me com o Adrien, eu ficava ansiosa, porque eu sabia que eu tinha trabalho para fazer, eu estava ali deitada com ele. E então ele me ensinou a isso, a parar, a descansar. Hoje vou passear com ele. E isso para mim é uma conquista muito boa, porque o meu coração foi acalmando. Então ele me ensinou muito em relação a isso. Eu costumo dizer que ele foi a minha salvação. Isso por acaso também foi uma das minhas aprendizagens esse ano, porque com tanta coisa que eu faço, eu ficava muito naquela, nossa, eu estou aqui, mas eu deveria estar fazendo não sei o quê. Eu estou aqui, mas eu deveria estar fazendo não sei o quê. E eu tenho aprendido, não quer dizer que eu já dominei completamente, porque às vezes eu penso, sério, que eu estou aqui, tipo, a jantar com a minha família e eu tenho 30 coisas para fazer. Mas eu aprendi que a gente precisa de priorizar o que é prioridade naquele momento. Exatamente. E saber que aquilo é prioridade naquele momento é difícil, mas é uma aprendizagem. E nós estamos aqui para isso, para aprender, não é? Isto da família é mesmo a gente pensar que tempo é que a gente tem dado à nossa família. Porque quando eu fui internada, eu vi pessoas a desaparecerem. Eu perdi muita gente. Perdi, eu me livrei, às vezes é bem assim. Mas a minha tia, ela estava lá todo santo dia. E eu ficava a pensar assim, que tempo é que eu tenho tirado para a minha tia? Sabes? Eu começava a pensar nisso e eu dizia, não, eu tenho que me doar mais. Porque ela estava ali, ela saiu do trabalho, ela estava ali. Eu cortava-me as unhas e fazia tudo e levava-me um lanchinho, tudo. Aquela mulher estava lá todos os dias. E eu realmente ficava assim, fogo. Não. Isto sim tem valor. Não é ok, tu às vezes estás em eventos, já em networking, cheio de empresários, e é ótimo. Eu gosto de estar com pessoas. Só que aquelas pessoas também precisam de nós. E é nós olharmos dessa forma. Isso é verdade. Uma das coisas de eu sou uma pessoa que eu não tenho muitas amizades, principalmente uma amizade de infância, não tenho. E tudo isso porque eu sempre fui mais tímida, mais de ficar no meu canto, mais de não querer muito essas coisas, ter muitas pessoas, porque eu acho genuinamente que boas amizades se provam nos momentos difíceis. Com certeza. Sabe? Naqueles momentos em que tu realmente estás a precisar, é que tu sabes quem é que de facto está lá. E há pessoas com quem eu perdi contacto que em algum momento foram essa pessoa, mas que de certa forma também eu fico tranquila porque eu sei que
há pessoas que apareceram no nosso momento, na nossa vida em certo momento, para cumprir aquela missão e seguir a vida dela, sabes? Tipo, e também não faço muitos filmes por causa disso. Mas nessa questão de família, o meu pai agora está a passar por um momento bem complicado. Meu pai está doente. E eu gosto muito das viagens de carro com meu pai. Não era suposto eu ser ela, mas tudo bem. E o meu pai é uma pessoa que ele fala muito. Fala muito, nós às vezes até brincamos, nossa. Fala só um bocadinho menos. E quando nós estamos a fazer alguma viagem de carro, normalmente eu é que conduzo ele para todos os lados e tal, mas isso já há muito, muito, muito tempo, desde que eu comecei a conduzir, que eu comecei a ser quase que a motorista da família. Que eu vou buscar o meu pai no aeroporto, aquelas coisas, levo para o aeroporto, cada vez que ele vem, isso tudo. Então, nós temos momentos no carro em que, tipo assim, fazemos viagem o tempo que for e o meu pai e aquela coisa. Agora, quando ele está a passar por essa fase, teve um momento que eu estava a levá-lo, já não sei se foi para uma consulta, algo do género, e ele estava a falar. E sabes quando tu estás ali, mas tu meio que não estás? Yeah. E eu estava ali, eu estava a ouvir aquilo que ele dizia, aquela coisa toda, assim, não, tipo, concordar, não concordar e tal. Mas houve um momento que eu meio que saí daquele momento e pensei, putz, eu vou sentir saudades disso, sabes? Tipo, eu vou sentir saudades desse momento. Com ele, dele estar a falar sobre tudo e mais alguma coisa. E eu muitas vezes, ele ter repetido a mesma coisa 300 vezes. E por isso hoje em dia eu tenho tentado da melhor forma que eu posso, obviamente também não deixando tudo para trás. Nós não somos loucas de fazer isso, né? Mas tentar, quando estou com ele, tá presente, sabes? Está mais presente. Completa. E mesmo com a minha família também tem sido igual. Eu tenho até deixado de fazer trabalhos para estar com a minha família, porque eu acho que quando nós passamos por esses momentos de saúde, de facto, algumas coisas mudam em nós. Sim, completamente. E nós, jovens, a gente é jovem. Sim, jovens senhores. Jovens senhoras. A gente tem aquela mania de, eu estou sempre a trabalhar, eu estou sempre a trabalhar, eu estou sempre a trabalhar. Só que é necessário isto. Porque quanto mais velhos nós vamos ficando, nós mais vamos dando valor a isso. É. Não é? Então, é mesmo importante, porque um dia toda a gente se vai, não é? É a realidade. E o que fica são os momentos. E as memórias. Isso é muito importante. E ainda bem que bom, passo pior, tens essa consciência, mas é uma coisa que depois vais poder passar, não é? É. Vamos ver. Vamos ver. Mas pronto. Sara, tem assim algum arrependimento que tu tenhas de alguma coisa que tu fizeste ou alguma coisa que tu não fizeste? Arrependimento. Epá. Eu, genuinamente falando, foi mesmo a questão de não ter respeitado o meu corpo. Numa fase frágil, porque eu estava grávida, só que eu não parava a me dizer assim, mas Sara, vais ser outra vez? Eu não parava. Não sei o que, reunião aqui, e reunião ali, e vai fazer gravação aqui. Eu não parava. Eu acho que até foi por isso que a minha tensão estava mais alta. Porque eu genuinamente não parava. Pois é, não paras, comes fora, porcarias. É muito... Então, eu hoje, ficando grávida outra vez, cada acontecer, eu vou mesmo parar. Por mais que eu trabalhe, vai ser muito pouquinho. Tanto que, obviamente, isso é uma coisa que deve-se a preparação, como é óbvio, mas é um arrependimento que eu tenho, porque é uma culpa que hoje está menor, mas uma culpa que eu tenho até hoje é talvez meu filho nasceu mais cedo por causa disso. Se eu tivesse descansado um bocado mais, depois eu e o pai dele carregamos culpas muito diferentes, mas ambos carregamos. Ele carrega porque eu separei-me dele antes, porque não estávamos a caminhar para o mesmo lugar. E eu por causa disso, então nós ao longo do tempo fomos nos apoiando do género. A culpa não é nossa, temos tentado. A culpa não é nossa, nossa, está saudável, a gente tem feito tudo. Então é um arrependimento que é assim o único arrependimento, porque de resto, honestamente,
foram coisas mais ruins, mas fizeram-me ter clareza para outras coisas, para poder trabalhar melhor. Imagina, questões com clientes que hoje me fizeram um melhor profissional, questões pessoais que me fizeram uma melhor pessoa. Então, arrepender. Fora isso, nada. Nada. Perfeito. Perfeito. Sara, o que é que para ti significa sonhar sem limites? Porque tu és essa mulher que não coloca realmente limites nos teus sonhos. O que é que para ti significa isso hoje? É ir, mesmo com medo, porque medo a gente vai ter sempre, é ir. E não olhar para a questão de as possibilidades que temos hoje. Porque as possibilidades que temos hoje podem não ser as possibilidades que temos amanhã. E eu costumo dizer que Deus não abandona quem muito persiste. Eu não acredito que alguém faça tanto que vai ficar no mesmo lugar. Aí a pessoa está a fazer completamente errado, alguma coisa se passa. Porque é impossível alguém dar tudo, estar ali a persistir todos os dias e depois não ir a lado nenhum. É impossível. Há dias bons, há dias menos bons, há dias que a pessoa vai gritar, vai chorar, espernear. Vai haver esses dias. O caminho não é totalmente bonitinho. Mas a gente precisa de ir. Aquela pessoa tem melhor que eu. Não interessa. Nós temos que ir com aquilo que nós temos. E eu vou dizer uma coisa. Eu, quando estava no mundo da maquilhagem, eu acompanhava muitas moças, que efetivamente estávamos num grupo, em que elas tinham boas câmaras, tinham as maquilhagens de marca, das melhores marcas. E eu não tinha como pagar por isso, não é? Eu tinha uns candeeirozinhos que eu fazia lá os meus videozinhos, o meu telemóvel que era péssimo. Mas lá está, para eu chegar hoje em que eu tenho luzes de estúdio, tenho um iPhone, mas foi tudo sorte de trabalho. Então, a tua realidade de hoje pode não ser a realidade do amanhã. Tu só vais descobrir isso se tu fores. Porque se tu ficares no mesmo lugar, tu não vais descobrir. E é tão bom a gente descobrir o que tem lá à frente. É tão bom a gente chegar lá à frente e dizer assim, ai, só de lembrar lá atrás como é que as coisas eram. Então, para mim, sonhar sem limites é isso, é a gente ir atrás. As pessoas vão querer nos botar para baixo, porque vai haver pessoas assim, mas está tudo bem. É sobre outra pessoa, não é sobre mim. É os medos daquela pessoa. Não tem nada a ver com isso. Eu vou continuar, eu vou cair, eu vou me esbarrar, vou partir os dentes se for preciso, mas eu vou continuar. Sempre. E tu tiveste muitas pessoas que tentaram colocar para baixo na tua jornada? Tive. Como é que lidaste? Olha, eu não vou dizer que sempre foi de forma madura. Eu já tive fase em que eu Sim, às vezes não dá para lidar de forma madura. e falava mal, não é? Mas também era mais infantil. Eu hoje, genuinamente, eu penso exatamente da maneira como eu estava a falar. É sobre aquela pessoa, não é sobre mim. Pode doer no ego em algum... Vai doer no ego um bocadinho. Vai ficar assim. Fogo. Mas eu vou continuar. Porque o bom em mim também é porque eu trabalho muito com clientes e constantemente estás a ouvir críticas. É a realidade. Só, não gosto disto, Sara. E tu vais começando a moldar e dizendo assim, ok, o que é que eu... E eu sou muito prática. Ok, isto aqui, o que é que pode fazer para eu melhorar? Ok, o cliente disse isto. O que é que eu posso fazer para melhorar? Eu posso melhorar? Posso. A cliente dá-me a oportunidade de melhorar? Dá. Então bora. Boa. Eu acho que quando nós vemos as coisas dessa maneira, todo o ruído que está em volta, que genuinamente é mais insignificante, sendo honesta, porque aquela pessoa não está a pagar para nada, ao menos a tua cliente está a pagar, que é mesmo assim. Tu acabas por olhar as coisas de forma diferente. Também é sobre a pessoa, não é nada comigo. Eu vou continuar. Porque depois são as mesmas pessoas que vão andar atrás de ti. Ainda ontem eu disse isto à minha irmã. Quem não quer ser minha amiga agora não vai ser. Porque quando for famosa ninguém vai ser minha amiga. Ela começou a ser eu estava lá, Sara, eu estava lá. Eu falei, eu sei. Mas é. Porque depois as pessoas vão lá, eu sempre soube. E eu, eu só fiz demência. Tá bom. E tu queres ser famosa? Famosa não digo, mas eu gostava de deixar um grande legado. Sabes? Que as pessoas me conhecessem como alguém grande que mudou vidas. Eu não quero ser famosa do género, aparecer em várias capas de revista. Não, aquela pessoa fez isto, ela conseguiu moldar a cabeça daquelas pessoas, conseguiu fazer com que aquelas pessoas chegassem mais longe. Sempre, não quero crescer sozinha, eu quero crescer com várias pessoas atrás, sabes? Perfeito. Atrás não, lado a lado, sempre lado a lado. Sim, não, mas o atrás nem é... Eu percebo o que queres dizer quando dizes atrás, porque... é o que eu digo às pessoas. Eu não quero estar num palco
estar sozinha. Eu quero estar num palco e saber que tenho outras mulheres comigo. Com certeza. E eu, quando estiver à frente, porque eu sei que nesse momento eu estou à frente em muitas situações, eu sei que em vários momentos eu estou à frente e está tudo bem, porque eu posso estar à frente porque eu estou a abrir caminho que ainda não está aberto, percebes? Então, o ter um conjunto de mulheres, um grupo de mulheres atrás, a trilharem o caminho, a virem contigo e tu, de certa forma, a liderar esse movimento, não é algo mau, não é algo pejorativo, não é nada disso. Está tudo bem, sim, ter um grupo de mulheres atrás, porque, eu tive que abrir o caminho para essas mulheres virem, e isso é válido. Eu hoje sou conhecida por trabalhar grande parte com a comunidade negra. E para mim faz muito sentido, porque, primeiro pelas minhas raízes, e porque eu sei o quão a mulher negra é desvalorizada a nível do seu trabalho, da sua competência. E eu, genuinamente, eu penso, ok, se eu posso ser uma porta aberta para elas, eu vou ser. Se eu posso ser, eu vou ser. E eu foco-me por conta disso, porque é tão bom conhecer a história. E tu vês que são mulheres que lutam tanto, 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 tanto. Nós agora temos na Ousada vamos ter um projeto para fevereiro que é, nós vamos as ungueiras, que é como se fala em Angola, que são vendedoras de rua. E nós vamos criar a página, criar conteúdo para essas mulheres, porque nós sabemos que elas não têm dinheiro para investir. O dinheiro que elas ganham é para trazer mais material. Nossa, isso é muito bom, até porque isso vai, querendo ou não, vai se tornar um case da qualidade do vosso trabalho também. Sim. Vocês vão conseguir mostrar, através do trabalho que vocês estão a fazer com essas mulheres, o quão vocês são capazes de fazer trabalhos bons, trabalhos com qualidade e, obviamente, ter os resultados que vocês tiverem. E por isso, assim, porque acho que é um projeto dinheiro muito é importante, sim, dinheiro é importante entrar, a gente precisa de investir, mas não é tudo. E há pessoas que precisam e que elas não são vistas. E então, se houver alguém que possa... Se eu posso ser uma ponte para essas mulheres serem vistas, eu vou ser uma ponte para essas mulheres. Eu, e não sou só eu, a minha equipa, nós vamos ser uma ponte para essas mulheres serem vistas. Porque, às vezes, não é falta de vontade, é falta de possibilidade mesmo. Sim. E se nós que estamos mais à frente, que nós temos possibilidade, podemos abrir portas, então que assim seja. Claro. Acredito que vai ser um projeto muito... Sim. Muito... Eu não quero dizer um projeto lindo, porque não é só sobre a beleza do projeto em si, mas sobre o impacto que isso pode ter realmente. Para elas mesmas. Exatamente. Sim. Pode ser algo muito transformador para essas mulheres também. Sim. Também. Nossa, Sara, muito obrigada. Não sei quanto tempo é que nós já ficamos aqui. Por mim, eu continuaria a conversar contigo. Ótima. Exato. Eu, por mim, continuaria a conversar contigo, mesmo sobre toda a tua jornada, sobre todo o teu percurso. Daqui a um ano vai ter mais para contar. Exato. Daqui a um ano a Sara volta e a gente continua essa conversa. Porque é importante para mim também ter-te aqui, porque é como tu dizes. Tu tens raízes africanas, não é? E tu trabalhas com muitas mulheres negras, obviamente. Então, eu, não só por ser uma mulher negra, mas por querer que outras mulheres vejam que é possível, porque nós sabemos o quanto mulheres de origens africanas, mulheres que muitas vezes saíram do seu país e vieram para um outro país e estão a tentar a vida, ou que são descendentes de pessoas que tiveram que emigrar para conseguir melhores condições de vida e que também estão nessa busca para encontrar qual é o lugar dela no mundo, conseguir construir o seu caminho, conseguir deixar um legado, assim como tu. Eu sei o quão muitas vezes é difícil para essas mulheres se verem nesses lugares. O quão é difícil para essas mulheres acreditarem que elas podem mudar uma coisa ou outra e que isso tenha um impacto na vida delas. E elas verem mulheres que estão a ganhar esse espaço, mulheres que também estão nessa luta, mulheres que também estão nessa busca pela realização dos seus sonhos, é importante. E por isso, obviamente, eu quero trazer muitas mulheres, e para mim ter trazido, já estavas na lista há muito tempo, desde que eu fiz a lista das pessoas que eu queria ter aqui, e eu fico feliz que tu também acabaste por realizar. Nós estamos a gravar isso no final de 2025, por isso sim, a Sara, quando diz que conseguiu realizar o sonho de estar num podcast agora neste ano, fico feliz de
de certa forma, ter... Contribuído para isso. Exato, ter contribuído para isso. Muito, muito, muito obrigada. Mesmo. Muito obrigada mesmo. Sara, diz só às pessoas como é que elas podem encontrar o teu trabalho, te encontrar, as tuas redes, os teus contactos. Então, a minha página pessoal de Instagram é eusaraborges, com 2 As, que as pessoas acham que eu chamo Eusa. É Sara, meu nome é Sara. Os angolanos, principalmente, acham que eu sou Eusa. Não, eu sou Sara. Mas pronto, eu, Sara Borges. E da agência é a Ousadas Agency. Encontram logo assim. O vermelho. Assim, mal vi o vermelho sou eu. Pois é, tu trazes o vermelho desde a época da maquiagem, né? Sim, é poder. Exato, é sobre isso. É sobre o poder de conquistares completamente. as tuas coisas, ousadas. Né? Sara, muito, muito, muito obrigada mesmo. Foi ótimo para mim ter-te recebido aqui. Eu espero de coração, mesmo, de coração, que tu tenhas muito, muito, muito sucesso, que tu consigas ser muito bem sucedida nos teus projetos, que tudo isso que estás a fazer seja só um comecinho mesmo de tudo que tu vais alcançar. Vai ser. E tu vais ver que este podcast também ainda vai rodar o mundo, se Deus permitir, e não vai estar só aqui, vai estar em vários países. E eu creio nisso, porque a gente já se conhece há muito tempo e a gente já conquistou tanto. E vai acontecer mais, mais. Muito obrigada, Sara. Obrigada. Todo sucesso do mundo para ti, viu? Corre tudo bem, nós somos resilientes. Ninguém abarra a mulher resiliente. Eu ainda espero ver o Adriano aí com os seus 20, 30, 40 anos. Eu já me envelheci. É um blogueiro. Pequeno herdeiro. Exato. Um blogueiro. Sara, muito obrigada mesmo. Obrigada. E tu, que estás aí do outro lado, que assististe a nossa entrevista, a nossa conversa, isso não foi uma entrevista, foi uma conversa. Espero que tu partilhes o podcast com outras mulheres, porque só assim essa mensagem pode chegar a mais mulheres. Se nós não sentarmos aqui para gravar e fazermos esse trabalho, obviamente tu não tens acesso, mas se tu não partilhares com outras pessoas, obviamente outras pessoas não conhecem o podcast e também não sabem do poder que essa mensagem que a Sara trouxe carrega e que pode genuinamente mudar a vida. Por isso, encarecidamente, eu peço que partilhes isso com uma outra mulher que sabes que esse podcast pode ajudar. E a gente se vê na próxima semana e no próximo episódio. Tchau!